Futebol está na área, de volta aí com os jogos da segunda rodada do Brasileirão da Série D. E vou te dizer um negócio, hein? Parafraseando Jorge Benjor, apareceu Aparecida, Aparecida apareceu. Só que diferente da música, né? Não aconteceu o que a gente mais queria, né? Enfim, primeiramente eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos jornalistas Pedro Rara e Rogério Vidimantas. Pedro Rara de Goiás, Rogério Vidimantas do Mato Grosso do Sul, que gravaram o vídeo nesse final de semana para falar dos adversários do Vitória e do Real Noroeste nessa segunda rodada. Material muito bom, de qualidade, muito obrigado. Então vamos começar, né, falando sobre o jogo que aconteceu no Salvador Costa, Vitória 0, Aparecidense de Goiás 1. Apareceu Aparecida. Foi mais uma atuação abaixo da média da equipe alvinegro, que foi considerada aí uma das postulantes da classificação nessa primeira fase, e também, por que não, ao acesso. Tem elenco para isso. A equipe, para essa segunda rodada, diferentemente do que aconteceu na estreia, teve mais jogadores à disposição no banco de reservas. Na primeira rodada foram 5, agora foram 10, né? Uma notícia boa para o treinador Rodrigo Fonseca. Entretanto, o desempenho em campo continua bem abaixo do esperado. Mais uma atuação apática da equipe do Vitória. Estou olhando aqui as minhas anotações. Deu para contar nos dedos assim, o tanto de vezes que o time do Vitória entrou na área da Aparecidense, né? A equipe não conseguiu ditar o ritmo de jogo. Entretanto, o time de Goiás começou a partida acelerando suas jogadas, marcando a saída de bola do Vitória. O Alvinegro tendo dificuldades para trocar os passes iniciais, tentar fazer essa transição de defesa-ataque. Pelo lado da Aparecidense, o jogador Albano, né, foi o destaque da partida. Todas as jogadas ofensivas passavam pelo pé dele. Como eu disse antes, o Vitória pouco entrou na área da Aparecidense, e quando entrou, teve um lance polêmico, né? Foi o lance do volante Thiago Ulisses em cima do Edinho, que aparentemente puxou o jogador do Vitória. Está circulando a imagem nas redes sociais, né, da foto frontal ali do lance. A gente pode botar aí nas imagens. Na foto não parece que o toque foi suficiente para derrubar o jogador do Vitória, né? Porém, como você vai ver aí também no vídeo, na sequência do lance parece que houve um puxão mesmo do volante do time goiano. Então eu acho que apesar da foto eu marcaria esse pênalti, né, no lugar do árbitro. Acho que o árbitro cometeu um equívoco ao não marcar a infração. Mas mesmo assim, o time do Vitória pouco produziu na primeira etapa, o que justificasse uma superioridade. Na volta do intervalo, o treinador Rodrigo Fonseca ele sacou o Léo Gonçalves para a entrada do Baiano, né, buscando uma referência ali na última linha de ataque, né? Porém, ele não conseguiu solucionar, né? Ele trouxe o Edinho, que estava ali de falso 9 para o meio, mas não conseguiu dar a dinâmica necessária para o time ser mais agressivo, né? A Aparecidense continuou tendo facilidade para chegar na área do Vitória, e até que aos 13 minutos o time goiano fez o seu gol, né? Um cruzamento na área ali do Rafael Cruz. A zaga desviou e sobrou para o Negueba. Não aquele Negueba, né? Mas ele teve ali facilidade para mandar para o gol. Teve 2 chances, inclusive. Quero destacar 2 detalhes nesse lance do gol. Primeiro, que para mim foi um gol irregular, né? Se você vai conferir aí nas imagens, o lance que originou o gol da Aparecidense foi uma falta que o Baiano sofreu e que o árbitro não marcou, né? 1 minuto depois da falta, o Negueba fez o gol. E o segundo destaque aí do lance é a tranquilidade que o Negueba teve para finalizar, né? De dominar, finalizar a primeira vez, a bola bateu na marcação, e ainda recuperar a bola para fazer o segundo gol, né? Eu acho que a defesa do Vitória deixou a desejar aí no lance. Agora eu queria destacar uma outra coisa do Vitória, um aspecto negativo também. Foi uma coisa que aconteceu contra o Figueirense na Copa do Brasil, aconteceu contra o Goianésia e aconteceu novamente agora contra a Aparecidense. A diferença é que contra o Figueirense o placar ainda estava em 0-0, né? O time do Figueirense estava com 1 a menos, né?
Nos jogos contra o Goianese e contra a Aparecidense já estavam os times na frente do placar, os adversários do Vitória na frente do placar. Que o Vitória tem uma dificuldade imensa em penetrar defesas bem fechadas. Contra o Figueirense, o time com um a menos, ele se fechou bastante, né? O Vitória ficou rondando a área, mas sem sucesso. Na estreia do Brasileirão da Série D contra o Goianese fez o placar no primeiro tempo, com gol de pênalti. Na segunda etapa, o Goianésia voltou mais fechadinho e o Vitória não conseguiu, ficou mais com a bola naturalmente, mas não conseguiu imprimir seu jogo, penetrar na área do adversário. E novamente o Aparecidense, que vou destacar aqui, que é um time que veio com 29 atletas, né? Contratou 29 atletas para essa competição, né? Que aparentemente teria mais dificuldade para encaixar seu jogo, mas o time conseguiu se fechar normalmente e não correr risco a partir de então. Teve uma falta que o Edinho bateu, né? Que o goleiro espalmou e o Gladstone perdeu, e só na segunda etapa. O time do Vitória ele tem que começar a encontrar um jeito de jogar contra defesas mais sólidas, né? E para finalizar esse argumento até da posse de bola, né, que tem sido infrutífera, eu fiz o scout da partida, né? Pessoal aí que as empresas aí, se tem alguma empresa que faz estatística de jogo, me contratem, por favor. O Vitória terminou a partida ali com 61% de posse de bola, né? O Aparecidense ficou satisfeito com 1-0, entregou a bola para o adversário e viu que o Vitória não ia conseguir chegar na sua área. Ficou tranquilo. Só que foram 61% de posse de bola e apenas 6 finalizações durante a partida inteira. Apenas 2 finalizações de direção do gol, que foram aquela do Carlos Vitor na primeira etapa e a cobrança de falta do Edinho. O Aparecidense, por sua vez, terminou a partida com 39% de posse de bola, só que com o dobro de finalizações e as mesmas 2 finalizações de direção ao gol, né? Que foi no primeiro tempo que o Harrison espalmou e o gol, né? Destaque aí, que enquanto eu vou falando também, vou vendo minhas anotações, né? O Tony Galego, que entrou no segundo tempo, para mim foi o destaque do Vitória. Entrou muito bem na partida, ainda sem a condição física necessária e ainda sem o ritmo de jogo. Ele ainda assim tentou fazer as jogadas mais agudas, sofreu uma falta nos acréscimos, que fosse mais um passo, acho que o árbitro marcaria o pênalti. Para finalizar sobre o Vitória, eu queria deixar 2 pontos. Primeiramente, o Vitória precisa recuperar logo esses pontos, né, perdidos nessas 2 primeiras rodadas, ainda mais que o próximo adversário é o União Rondonópolis, time que também não vem bem, é o vice-lanterna do grupo A5, né, com apenas 1 ponto, empatou contra o Águia Negra na estreia em casa e perdeu para o Goiânia, já tomou uma paulada do Goiânia por 3-1. O Goiânia que foi o time que perdeu para o Real Noroeste na estreia. Então, e o União Rondonópolis é um time que está apostando nos jogadores da própria cidade, né? Ou seja, eu creio que as expectativas por lá não sejam tão grandes, né? Para acesso e até mesmo para classificação nessa primeira fase. Então acho que é um jogo chave para o Vitória recuperar a confiança, né? E voltar e começar a brigar, na verdade, né? Por posições mais acima. Não pode ficar muito tempo nessa lanterna, pelo amor de Deus. E agora eu também queria comentar um outro aspecto negativo que já é extracampo, né? Durante a semana o presidente do Vitória, Ademar Rocha, ele deu uma entrevista que para mim me preocupa muito, a fala dele. Eu vou até citar aqui que eu anotei. Ele falou o seguinte, abre aspas, é inadmissível a derrota no sábado, né? Isso foi antes do jogo, né? Repetindo, é inadmissível a derrota no sábado, a diretoria não aceita em hipótese alguma o time perder no sábado e ponto final, né? Eu acho que é uma pressão desnecessária para uma equipe que está começando a competição, né? Ainda tem seus problemas de ritmo de jogo, né? Jogadores que estão lesionados ainda não está 100%, apesar de que outros adversários também não estão, né? Mas eu acho que apenas segunda rodada da competição, né? Eu acho que é importante sim o presidente fazer uma cobrança ali quanto ao desempenho, mas que isso fique internamente. Não,
eu acho que cria um clima ali, uma pressão desnecessária aos jogadores, você chegar a falar abertamente assim na imprensa. E cria até um problema para ele mesmo, né? Porque, tá, falou que é inadmissível a derrota no sábado, a derrota aconteceu, vai fazer o que agora, né? Deve estar passando isso na cabeça do torcedor. Tá, o time perdeu, e agora? Você falou que é inadmissível, a diretoria não vai aceitar. Qual vai ser a postura agora da diretoria? Né? Ou isso foi uma fala apenas para inflamar o torcedor e para mostrar que está tomando alguma providência? Isso é um problema para o Vitória. Você pode criar uma fala dessa, pode criar um clima bem desagradável nos bastidores para um time que está começando a competição e ainda tem condições de brigar por uma posição acima na tabela do grupo A5 e é candidato sim ao acesso. Agora, falando sobre o outro jogo envolvendo capixabas, o Real Noroeste foi à cidade de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, e empatou em 2-2 contra o Águia Negra. Né? Resultado que botou a equipe merengue na vice-liderança da chave A5 da Série D. Sobre o jogo, os 20 minutos do Real Noroeste, os 20 minutos iniciais, foram os melhores 20 minutos da equipe no ano. Foi um início de jogo surpreendente. A equipe do Real Noroeste impôs um ritmo de jogo frenético. O Águia Negra não se encontrou nesse tempo. Né? O time errando muito saída de bola, tendo um certo desespero ali para sair de trás. Não conseguiu chegar ao gol do Real. E isso foi suficiente para que a equipe capixaba criasse uma boa vantagem no jogo. Né? Aos 7 minutos o Igor Santos bateu a falta, fez um belíssimo gol, abrindo o placar. E aos 19 o Ailton fez um cruzamento para a área e o Peixoto cabeceou sozinho ali como mando figurino, ampliando o placar para 2-0. Só que a partir dos 20 minutos, né, o Real Noroeste teve uma pane na equipe. Né? O time não saía de trás, entregou a bola para o Águia Negra, que cresceu no jogo. Né? Começou a ganhar mais confiança e alugou o meio-campo a partir de então. O Real Noroeste não conseguia mais sair de trás. E o Águia Negra foi ganhando espaço e foi chegando na frente com perigo. E nisso chegou ao empate. Né? Antes ainda da parada técnica, o Gugu diminuiu o placar. E antes do fim do primeiro tempo, Jonathan cabeceou no cruzamento de Gugu, né, cobrança de escanteio que ele fez, empatou a partida. Eu conversei com o treinador Duzinho, né, depois do jogo, e ele falou um pouco sobre essa pane que a equipe teve no final, a partir da metade do primeiro tempo até o fim da primeira etapa. Né? Vamos ouvir o treinador do Real Noroeste. Na verdade, eu acho que a equipe esteve muito bem, né? Até fazer o segundo gol. Depois da parada técnica do primeiro tempo, a equipe voltou um pouco dispersa. Tomamos um gol de bola, um gol contra, na verdade, né? Que a bola bateu no nosso lateral esquerdo e entrou. Isso deu um ânimo à equipe do Águia Negra, que estava mais para a gente fazer o terceiro gol do que tomar o primeiro gol. Enfim, no segundo tempo, ainda no primeiro tempo, uma bola parada, né? De escanteio. O jogador do Águia Negra teve a felicidade de fazer o gol. Mas jogando fora de casa, acho que a equipe traz um bom resultado, né? Agora é pensar na equipe do Operário na quarta-feira para a gente fazer um grande jogo e buscar um outro grande resultado. Na volta do intervalo, a equipe da Águia Negra ainda conseguiu fazer uma blitz ali no ataque. Teve um lance que o time adversário teve umas 3 finalizações em sequência e o goleiro José Augusto deu conta do recado. Aliás, uma grata surpresa esse goleiro, né, que não jogou a pré-série D, mas estreou contra o Goiânia e estreou bem e novamente aí salvando o Real Noroeste de um resultado negativo. Depois dessa blitz que o Águia Negra impôs ao Real Noroeste, o treinador da equipe adversária, ele fez uma mudança ali no meio-campo, né, na lateral, que prejudicou um pouco o desempenho da equipe. O meia Darlan, que estava iniciando as jogadas para a equipe do Águia Negra, ele acabou sendo deslocado para a lateral. Né? E o Real Noroeste, com isso, foi beneficiado, porque ele começou a ter mais a bola no meio-campo, controlar um pouco mais as ações, tentou chegar um pouco mais no ataque, porém também não agrediu o adversário, né? Praticamente não finalizou. Mas, ao menos, teve o controle, um pouco de controle do jogo, impedindo que o Águia Negra chegasse com mais perigo. Depois que o treinador do Águia Negra ele trouxe de volta o Darlan para o meio campo,
o Águia Negra começou a impor mais o jogo, ter mais agressividade. Porém, sem aquela força do primeiro tempo e daquela blitz do início do segundo tempo, né? O Real Noroeste já estava mais seguro ali. De qualquer forma, eu acho que o Real Noroeste ele tem como missão entender o que está acontecendo no segundo tempo. No jogo contra o Goiânia, o time praticamente abdicou de jogar, e nesse jogo contra o Águia Negra, ele não conseguiu também agredir o adversário. Então o treinador do Zinho ele tem como missão dar mais equilíbrio à equipe, fazer com que a equipe jogue bem no primeiro tempo e também consiga ter um desempenho pelo menos aproximado daquilo que produz na primeira etapa. Essa acho que é a grande missão do Duzinho. Ainda que o Real Noroeste não tenha conseguido vencer a partida, teve condições para isso, consegue um bom resultado, está somando pontos, ao contrário do Vitória, e vai garantindo aí uma certa segurança para os próximos jogos. Agora viaja para o Mato Grosso para enfrentar o Operário, né? Viaja com 4 pontos já na bagagem e uma vice-liderança. Está brigando aí por classificação. Então foi isso aí, galera. Mais uma rodada de Campeonato Brasileiro da Série D se passou. E mais uma vez o Temos Futebol trouxe tudo o que aconteceu dentro das 4 linhas para o futebol capixaba. Continue acompanhando a gente aí pelo Facebook, Instagram e YouTube. Convido você também a seguir o Futebol Capixaba em outras mídias. Temos aí a Rádio Espírito Santo, que está sempre trazendo as novidades do futebol capixaba. Temos o Globoesporte.com. Temos o pessoal do podcast Uma Ilha um Clube, o Ricardo e o Arthur, fazendo grande trabalho. Assista também o Futebol Capixaba pela TV Real, o Real Noroeste também sempre trazendo as novidades da equipe. Rádio Explosão Jovem, os grupos de Futebol Capixaba no WhatsApp e no Facebook. Enfim, acompanhe onde for. O importante é não deixar de apoiar o Futebol Capixaba. E sabe por quê? Porque aqui, ó, nós temos futebol.